boa tarde. Vamos dar início a mais uma reunião do Grupo de Estudos de Tumores Hereditários aqui do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, no Instituto de Ensino e Pesquisa. Peço desculpas pelo atraso do nosso início hoje, tivemos alguns problemas técnicos aqui, mas estamos começando aí com quase 20 minutos de atraso. Peço desculpas a quem está nos assistindo aí online. Eu sei que a Natália Gonçalves e o Milton Prudente estão aí online assistindo a gente. Agradeço a vocês aí de Juiz de Fora a presença. Hoje nós vamos ter a honra de ter uma apresentação lá de Salvador, do Dr. Rodrigo Guindalini. Dr. Rodrigo Guindalini, ele faz parte do nosso grupo de estudos de tumores hereditários. Ele esse ano vai nos dar um apoio científico aí, né, Rodrigo, para ajudar a gente tanto no website quanto nas reuniões. Então ele vai começar a primeira reunião científica do ano. Nós tivemos uma reunião esse ano, mas foi uma reunião administrativa. Hoje é a primeira reunião científica e o Rodrigo vai fazer essa apresentação. O Rodrigo, ele é doutor em oncologia lá pelo ICESP, aqui em São Paulo, e atualmente ele trabalha lá em Salvador, né, Rodrigo? Depois você se apresenta aí. E muito obrigado, viu, pela disponibilidade de participar e colaborar mais uma vez aqui com a gente no GET. A palavra está com você. Você começa e depois você compartilha a sua apresentação e vai passando daí a sua apresentação. Perfeito. Doutor Benedito, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É sempre um imenso prazer, né, estar aqui conversando com vocês, pessoalmente, ou dessa vez já é a segunda vez à distância. Meu nome é Rodrigo Guindalini, eu sou médico oncologista e tenho uma especialização em aconselhamento genético em oncologia, principalmente na parte de oncogenética. E hoje a gente conversou bastante, eu e o Benedito, e a respeito desse tema que nós iríamos apresentar hoje, que é justamente agora, há alguns anos, alguns papers bastante relevantes relacionados a câncer de próstata hereditário vêm sendo publicados. E era uma área que realmente ficava um pouco distante dos congressos, pouco se falava nisso nos congressos de oncologia, incluindo também os congressos específicos de aconselhamento genético, né, de oncogenética. E isso está ganhando cada vez mais força nos últimos anos. Então, a gente quis fazer aqui uma revisão dos principais trabalhos que foram publicados até hoje sobre o tema e tentar trazer uma correlação entre a identificação de alterações genéticas que causam câncer hereditário e a implicação clínica que essa identificação pode trazer, né? Então eu vou começar aqui a apresentar eu vou mudar para a tela inteira, né? Então, pronto. Não está compartilhando, Rodrigo. Não está compartilhando? Vê se agora foi. Foi agora? Agora foi. Foi? Foi. Pronto. Então, hoje em dia a gente pode considerar que os pacientes com câncer de próstata metastático que são identificados com alterações germinativas nos genes, principalmente no gene de reparo, eles vão ter um tratamento diferenciado, provavelmente, principalmente com os novos estudos que estão chegando, e isso vai também trazer a possibilidade de a gente testar pacientes assintomáticos, né? E como lidar com os pacientes masculinos, né, que têm um risco de câncer de próstata aumentado, né? Isso ainda tem muito a gente tem muito a evoluir nessa área, né? Então os tópicos da apresentação serão mutações germinativas em genes do reparo. A gente vai falar sobre síndrome de câncer de mama e ovário hereditário, e eu vou querer aqui deixar para vocês uma reflexão sobre esse nome aqui. Será que a gente não deveria mudar esse nome e acrescentar síndrome de câncer de mama, ovário e próstata hereditário? Essa proposta não é minha, tá? Essa proposta foi feita no ano passado no congresso que aconteceu em Chicago. Foi feito pelo Colin Pritchard, que é um dos autores dos principais estudos relacionados a câncer de próstata hereditário. E um pouco sobre a síndrome de Lynch, né?
Então, a gente sabe que os genes que estão mais relacionados, né, com o que a gente já sabe hoje sobre o câncer hereditário urológico, o BRCA1, BRCA2, e a depender da mutação MLH1 e MSH2, alguns tumores do trato geniturinário, como por exemplo bexiga, ureter, e isso tem uma implicação hoje em dia, se você identificar esses pacientes, porque você pode trazer para eles a oportunidade de fazer um tratamento com imunoterapia. No entanto, a gente não vai entrar nesses tumores aqui, né? Os tumores urológicos não próstata, a gente vai entrar principalmente nos tumores que estão mais relacionados à mutação nos genes da recombinação homóloga. E esse trabalho aqui, ele é um trabalho que foi publicado na Cell em 2015, que avaliou 150 tumores de próstata, né? Os tumores, tanto a parte germinativa como a parte somática. Ele identificou que 23% dos tumores de próstata metastático possuíam alguma aberração nos genes de reparo de DNA, sendo que nesta série, 8% dessas aberrações eram germinativas, né? E o que a gente tem? Então, isso foi um trabalho realizado em tumores, né? O que a gente tem de estudos realizados em pacientes com câncer de próstata metastático, né? Será que tem muito trabalho publicado? E olha que interessante, o Pritchard, né, o Colin Pritchard, ele publicou no New England, em 2016, uma das primeiras grandes séries que estudou esses pacientes. Se a gente for parar para pensar, seria possível publicar no New England, em 2016, uma série com 700 pacientes com câncer de mama metastático, que avaliou a parte genética hereditária desses pacientes? Muito provavelmente o New England não ia nem querer ler esse artigo, porque nós temos trabalhos hoje com 40 mil pacientes, 50, 60, 100 mil pacientes que foram testados, né, com câncer de mama e com painéis. Mas em 2016, super recente, ele conseguiu emplacar esse paper no New England. Por quê? Porque a gente sabe muito pouco sobre isso. E olha só, ele teve que juntar 7 séries de 8 instituições, pegou pacientes não selecionados por história familiar e realizou o painel multigênico com pelo menos 20 genes para todos esses casos. Vale ressaltar aqui, relembrar que todos eles tinham câncer de próstata metastático. E olha só o que ele encontrou. Quase 12% dos pacientes tinham alguma mutação, sendo que 5,3% dos pacientes tinham uma mutação em BRCA2 e 0,9% em BRCA1. Aqui é o gráfico mostrando as principais mutações identificadas nesse estudo. A grande maioria, 44%, mutações em BRCA2, 13% em ATM, 12% em CHEK2, e o BRCA1 aqui, que a gente, muitas vezes em estudos de câncer de mama, ele é o que é mais frequentemente mutado. Para pacientes com câncer de próstata metastático, ele foi o quarto, né, em colocação aqui, né? E depois do PALB2 e assim por diante. Eu acho que é interessante aí, Rodrigo, eu acho que é interessante aí a gente frisar que BRCA1 e 2 mais da metade, né, dos casos. Então, mas o que chama muito a atenção, assim, é que a gente, normalmente para mama, sempre o BRCA1 e 2, eles vêm na frente, bem na frente, né? Para próstata, o BRCA1, ele perde para o CHEK2 e para a ATM, né? E como que a gente vai lidar com esses pacientes aqui? A gente tem muito manejo, e pelo menos discussões sobre BRCA1 e BRCA2, mas CHEK2 e ATM muito menos, né? Então, talvez o câncer de próstata traga aí esses genes aí mais para a fronteira, né? Pra gente... Outra coisa também que é muito interessante a gente notar é que se a gente pegar os 6 genes mais comuns que você está mostrando nessa pizza pra gente aí para câncer de próstata, eles são os mesmos para câncer de mama, né? Isso é interessante. É o PALB, o BRCA1, BRCA2, CHEK2 e ATM. Tem algum comentário a respeito disso?
Não, a gente já imaginava, né, e a gente já imaginava que essas doenças andavam juntas, né, inúmeros trabalhos já mostravam isso, e é justamente por causa deste cenário, né, que o próprio Colin Pritchard, que deu essa aula no congresso do ano passado, fez essa proposição. Será que a gente não tem que acrescentar, né, no nome da síndrome de câncer de mama, ovário e próstata hereditário, né, porque são realmente muito semelhantes. Rodrigo, eu tenho uma dúvida para te perguntar. Eu não estou vendo aí o ROXB3, né, entre os genes. Isso. O que houve? Nesse trabalho, eles não estudaram. Olha que interessante, Isabel. E eu vou colocar no final da apresentação um paper. Esse daqui, então, foram 700 casos praticamente metastáticos. No final da apresentação, eu vou mostrar um que tem 3.600 casos, mas só desses 3.600, só 15% eram metastáticos. E o ROXB3, ele teve 1,1% dos casos tinham esse alelo, né, que é câncer de próstata. Mas nesse trabalho específico eles não estudaram. Então, aí que vem a minha dúvida. Quando a gente recebe o resultado lá do laboratório americano que mais faz para a gente, dizendo que tem uma alteração em ROXB3, vem como alelo de alta penetrância. Isso, mas não isso tem mesmo. Variante patogênica no gene ROXB3. Até hoje eu não entendi por quê. Escrevi para eles, a resposta também não me respondeu. Você sabe responder essa pergunta? Se eu não me engano, Isabel, é porque é como se fosse tipo é tipo um SNP, entendeu? Eles não fazem o teste do gene todo e eles identificam mutações no gene. Eles identificaram um SNP que aumenta o risco, e bastante. Tá? Isso daí é uma coisa que a gente pode ir mais a fundo, porque como pouco foi, nesses últimos estudos, levantado esse alelo de alto risco, eu foquei mais nos genes de reparo de DNA. Mas isso é algo que a gente pode depois ter uma conversa específica sobre isso, porque vai vir cada vez mais forte, né? E com certeza, como é muito simples de testar, eu acho que os nossos laboratórios vão começar também a acrescentar esse alelo nos nossos testes aqui no Brasil também. Né? Então, e aí, poucos desses tumores, então assim, a gente teve quase 700 casos estudados do ponto de vista germinativo, e eles tinham acesso somente a 61 tumores desses casos. E desses 61 tumores, eles testaram o segundo alelo, né? E em 60% dos casos, esses alelos estavam mutados também, né? Então, muito provavelmente, estava imbricado na carcinogênese desse, né, infere, né, que estavam imbricados na carcinogênese dessa lesão, né, dessa doença. Então, quando eles falam, assim, tem a grande literatura, depois desses trabalhos, eles começaram a dividir os casos em câncer de próstata letais e câncer de próstata localizados e indolentes, né? Letais são aqueles que têm um Gleason muito alto ao diagnóstico ou já metastáticos ao diagnóstico. Enquanto que o câncer de próstata localizados e indolentes são geralmente aqueles que têm um Gleason abaixo de 7, né? Então, nessa série aqui, que foi publicada no European Urology em 2017, dos 313 casos dos cânceres de próstata letais, 6% com mutação em BRCA1, BRCA2 e ATM, muito semelhante ao que o Pritchard achou. Enquanto que, nos cânceres de próstata localizados e indolentes, essa porcentagem foi muito menor, né? Cerca de 1,4%. E aí eu vou para meu próximo slide aqui, que colocou numa tabela justamente todos os estudos que existiam até 2018 relacionados a pacientes com câncer metastático, e vocês podem ver aqui no BRCA2 a probabilidade de você identificar uma mutação gira em torno de 3,5% a 6%, né, uma média aí de 5% dos pacientes vão ter mutação se você testar todos os pacientes com câncer de próstata metastático, cerca de 0,7% vão ter BRCA1 e 1,4%
ATM. No entanto, se você olhar e testar somente os pacientes com câncer de próstata localizados e indolentes, essa porcentagem cai drasticamente, girando em torno de 0,5% em BRCA2, 0,5% em BRCA1 e mais ou menos uns 0,6% em ATM. Portanto, até os estudos publicados em 2018, acreditava-se que o alvo a ser identificado, o alvo que você deveria focar, né, a sua intervenção, era somente nos pacientes metastáticos, porque a chance de você identificar alguma alteração era muito maior do que se você testasse todos os casos de câncer de próstata indolentes, que, sem dúvida, é a maioria dos casos que acontecem em pacientes idosos, né? Então, você estava tentando dava para tentar racionalizar, né, muito bem a indicação do teste, focar somente nos metastáticos e nos Gleasons bem elevados, né? Rodrigo, e quais eram? Desculpa te interromper. Só perguntar, você acha que a gente pode dizer, então, que a presença de uma variante patogênica em BRCA2 seria um marcador de prognóstico pior para o paciente? Ou... Pronto, perfeito, Isabel. É aí que eu vou entrar agora nesses próximos slides, eu vou entrar especificamente em cada um, tá? Qual é a implicação que a gente tem de diagnosticar um paciente metastático com BRCA ou não BRCA, tá? Então, como mais do que 10%, se você somar BRCA2, BRCA1, ATM, TEC2 e os outros genes do reparo, mais ou menos 12% dos casos são mutados. Então, algumas diretrizes começaram a mudar em relação à indicação do teste em pacientes com câncer de próstata, recomendando, a partir de 2018, que todos os pacientes com câncer de próstata metastático deveriam ser submetidos à avaliação genética por painel, né? Ou pelo menos BRCA1 e BRCA2, perdão, né? O NCCN, essa aqui é a versão 2019, a versão 2 de 2019, ele já coloca aqui que basta ter uma história pessoal de câncer de próstata metastático, você já tem a indicação de fazer o teste, né? Ou se você tiver você fizer um estudo do tumor e identificar a mutação no BRCA1 e BRCA2. Cada vez mais a gente vem fazendo isso, né, nos nossos casos. Quando eles perdem os tratamentos, já são submetidos a todos os tratamentos e não tem mais opções de tratamentos, muitas vezes a gente está partindo para um teste somático, né, tumoral. E se você identificar nesses casos BRCA1 e BRCA2, obrigatoriamente a gente tem que fazer o teste para avaliar se não é germinativo, né? Em relação ao impacto em prognóstico, como a Isabel perguntou... Já interrompendo toda hora, vale a pena fazer o Foundation num caso de câncer de próstata metastático? Não é para todo mundo. Assim, o que está acontecendo, Isabel, normalmente? A gente, como oncologistas, quando esgota a linha dos tratamentos e os pacientes continuam ainda fits, né, continuam ainda com performance para seguir o tratamento, uma das alternativas que você tem é colocar ele em estudo clínico, que infelizmente a gente tem muito pouco aqui no Brasil disponível, e um recurso que muita gente vem utilizando hoje é buscar algum alvo terapêutico, né, como por exemplo um Foundation, certo? Mas dizer que isso é regra que deve ser feito para todo mundo, eu acho que a gente não está lá ainda, né? Mas pode te dar uma luz, sim, e casos selecionados podem sim se beneficiar, né? Essa aí é para onde a gente está caminhando, né? Medicina de precisão, né? Então, em relação ao impacto prognóstico, o que a gente sabe? Qual é a diferença entre um paciente com câncer de próstata metastático, um câncer de próstata com mutação BRCA e outro sem mutação de BRCA? Os pacientes mutados, eles têm um diagnóstico mais precoce, os tumores são mais agressivos, tem maior acometimento linfonodal, as metástases acontecem com mais precocemente, existe uma resistência mais precoce à castração hormonal,
e isso é muito preocupante no câncer de próstata. Tem uma maior taxa de morte relacionada a câncer de próstata e menor sobrevida. Então, olha só, o câncer de próstata BRCA, ele é muito pior do que um câncer de próstata esporádico. E aqui estão as curvas que a gente tem de 2 estudos, um publicado em 2015 e outro publicado em 2017. Aqui são as curvas de sobrevida livre de metástase em pacientes com tumores localizados e portadores de mutação de BRCA. Os portadores de mutação de BRCA têm uma sobrevida livre de metástase quando são identificados com tumores localizados ou localmente avançados muito menor do que os pacientes que têm o tumor esporádico. Aqui é em relação à sobrevida câncer de próstata específico. Quando você identifica um paciente com câncer de próstata localizado ou metastático BRCA mutado, a sobrevida câncer de próstata específico é muito pior do que os pacientes que não têm. Tá? Então, a gente tem que... então, hoje em dia, você pode dizer o seguinte: você ter um paciente com câncer de próstata BRCA metastático, ele tem um pior prognóstico. Então, essa identificação, ela também era um biomarcador prognóstico para esses pacientes, né? Diferente dos pacientes com câncer de ovário. Os pacientes com câncer de ovário BRCA mutados, eles têm um melhor prognóstico do que os pacientes não mutados. Enquanto que para mama, a gente não identificou nenhum tipo de alteração em prognóstico. Parece que elas não têm um impacto nesse sentido, por enquanto, pelo menos, né? Então agora a gente... E Rodrigo, mesmo pensando nos triplo negativos? Então, quando você pega todos os triplo negativos e deixa só todos eles juntos, né, os mutados e não mutados, as diferenças não são significantes como você identificou aqui em próstata ou como você identificou em ovário, né, de melhor prognóstico. Eu entendi, então, mas assim, a porcentagem de triplo negativo nos mutados é muito maior em mama, né? Então, sim, mas quando você compara bananas com bananas, certo? Quando você fala assim, ó, eu vou pegar só triplo negativo. Eu tô sendo insistente nesse ponto, porque assim, se você pegar os triplo negativos mutados e não mutados em mama, é a mesma coisa. A diferença é que o risco de você ser um triplo negativo no mutado é muito maior, e aí o prognóstico é pior. Então acaba sendo pior o prognóstico em BRCA1 e 2, não porque os triplo negativos são iguais, mas é porque tem muito mais triplo negativo nos mutados. Entende o raciocínio? Não, eu concordo plenamente. Se você pegar o todo e não estratificar para nenhuma dessas características, como vai ter muito mais triplo negativo, ele vai puxar a sobrevida para baixo. Mas o que é interessante hoje é que se você normalizar para esses fatores, né, então assim, eu vou pegar só esses casos aqui, por exemplo, dos estudos de BRCA, eles tiveram esse cuidado, né? Eles pegaram pacientes que tinham características de tumores muito semelhantes, localizados ou localmente avançados, com Gleason semelhante. Mas veja, eu estou sendo insistente num ponto. Se você separar na próstata os mutados e não mutados com Gleason baixo e Gleason alto, você vai encontrar a mesma coisa, o prognóstico deve ser igual. É porque no grupo de mutados deve ter pacientes com maior número de Gleason alto, por isso que o prognóstico muda. Você entende o que eu quero dizer? Se você tirar desse grupo de mutados os Gleason altos, a sobrevida vai ser a mesma. É o mesmo raciocínio para a mama. Se tirar os triplo negativos, você está normalizando porque você está tirando a variável que puxa a sobrevida para baixo. Mas isso não tira o paciente do risco de ter mais Gleason alto e de ter mais triplo negativo. Não sei se você entende o raciocínio. É um viés que a gente tem que ter muito cuidado para avaliar, porque senão você... É aquela história dos estudos de cirurgia, né? Todos que não morreram estão vivos, né? E aí não vale, né? Não, mas eu entendi perfeitamente, você está correto. Se você colocar todo mundo no mesmo saco, sem estratificar para nada, sem dúvida, isso justificaria. Mas esses trabalhos de próstata, eles tiveram esse cuidado, tá? Eles fizeram a estratificação, eles compararam bananas com bananas, tá? Então, assim,
E para câncer de ovário a mesma coisa, eles tiveram esse cuidado, eles pegaram pacientes com o mesmo estadio, pacientes com o mesmo tipo histológico, e quando você compara esses, para ovário, parece que as pacientes elas têm uma melhor sobrevida livre de progressão, uma melhor sobrevida global, e elas respondem melhor à platina, que é o principal tratamento para câncer de ovário localmente avançado e metastático. Então, mesmo normalizando para tudo isso, o câncer de ovário BRCA mutado teve um melhor prognóstico. Enquanto que para o câncer de próstata, isso foi o contrário. E para mama, mesmo estratificando, só comparando BRCA triplo negativo com não BRCA, também deu. Então, esse cuidado estatístico foi realizado. E então a gente tem 3 hoje situações completamente diferentes. Próstata, prognóstico é pior. Ovário, prognóstico é melhor. Mama, aparentemente não muda. Entendeu? Beleza. Então, em relação ao risco cumulativo, né, qual que é a chance de um paciente BRCA2 desenvolver câncer de próstata até os 65 anos? De 7% a 33%. Ou seja, o risco relativo aumenta de 2,5% a 8,6%. O BRCA1, o risco cumulativo durante a vida é de 8,6%, aumentando somente cerca de 3,7 vezes. Tá? Então, é por isso que a gente está achando muito mais, nos nossos estudos, a mutação de BRCA2, né? E esse estudo que foi feito aqui, o Impact Study, é um dos estudos mais abrangentes de rastreamento em pacientes com mutação de BRCA1 e BRCA2, está sendo realizado no mundo hoje em dia. Tá? Eles pegaram, então, na época dessa apresentação, eles tinham até aquele momento, foi em 2018, tá? No mesmo congresso de Chicago, 1.520 pacientes, homens, BRCA1 e 2 mutados, entre 40 e 60 anos de idade. E quase 1.000 controles que testaram negativo para mutação familiar. Tá? Então, eram pacientes que tinham uma família com BRCA e ele veio negativo. Então, é o melhor controle que a gente pode ter, né? Nesse caso aqui. E eles fizeram screening, estão fazendo ainda, não terminou, screening anual de PSA, sempre quando ele for maior ou igual a 3. PSA maior ou igual a 3, igual a biópsia. E eles querem ver se esse tipo de estratégia vai melhor para os pacientes mutados ou é igual para o paciente mutado e não mutado, né? Mas aí ele não é paciente ainda, ele é um portador só, né? São 1.520 portadores, portador, é verdade, eles não são doentes ainda, é isso mesmo. São 1.500 portadores e quase 1.000 controles, né, sem doença. Os dois sem doença. Aqui são sites que estão recrutando, tá? São 20 países que estão se esforçando para tentar fazer isso. E olha só, se você esperar o PSA chegar a 3 nos pacientes BRCA mutados, 50% dos casos vão ter câncer à biópsia. Ficou claro? Então você está lá fazendo o screening anual. Aí deu 3. Para o mutado e para o não mutado. Para o mutado, 50% vai vir com câncer. Para o não mutado, cerca de 20 a 25% só vão vir positivos. Então esse cutoff de 3, ele consegue detectar o dobro de casos de câncer em pacientes mutados do que não mutados, né? E desses que foram detectados, nos pacientes que tinham a mutação, 66% dos casos tinham risco alto ou intermediário pelo Gleason, né? Ou seja, eram pacientes que tinham doenças mais agressivas, 66% doenças mais agressivas, não eram doenças indolentes, né? Mas o que mais surpreendeu foi isso daqui, ó. Dos pacientes que eram mutados e que foram diagnosticados com câncer de próstata metastático, localizado, 50% deles desenvolveram
doença metastática em 10 anos, comparado somente com 16% dos controles. Então, o paciente que detecta o câncer localizado e é portador de BRCA1 e 2, e esse é um estudo prospectivo, né, sem praticamente tirando muito dos vieses dos estudos retrospectivos, desenvolveu quase mais de 3 vezes mais chance de desenvolver uma doença metastática do que um paciente controle. Perfeito. E outra coisa que fica claro nesses números também é que o PSA de 3 não é o limite ideal, né, para você fazer o rastreamento desses indivíduos, né? Perfeito. Acho que você viu meus slides antes aqui. Vamos lá. Você vai ver que a gente vai discutir isso daqui a pouquinho. Então, hoje, isso foi feito uma avaliação, essa tabela é de março de 2017, está um pouco desatualizada, mas ela conseguiu juntar todas as sociedades aqui. O que eles consideram paciente de alto risco para câncer de próstata, né? O NCCN, BRCA1 e BRCA2. American Cancer Society, pacientes afro-americanos ou com parente de primeiro grau com câncer de próstata menor que 5 anos. E a Sociedade de Urologia Americana e de Médica Americana também é muito semelhante à da Sociedade de Câncer, né? Mas olha como varia as considerações que eles têm que fazer, o que eles reportam, o que tem que ser feito. O NCCN recomenda começar mais ou menos a partir dos 40 anos, principalmente para pacientes BRCA2. American Cancer Society, acima de 45. Olha só esse pedido aqui da urologia, muito estranho, né? De 40 a 55 anos. E da sociedade médica maior do que 45 anos. Então a gente não tem ainda uma definição de como fazer os segmentos dos pacientes de alto risco e nem uma definição do que é paciente de alto risco para câncer de próstata na maior parte das sociedades ainda, né? A gente tem muito a evoluir nesse campo ainda, né? E esse trabalho que foi publicado no Clinical Genitourinary Cancer em 2017, ele fez uma sugestão de um screening diferenciado para pacientes portadores de mutação de BRCA1 e 2. Justamente porque o que o Benedito disse, parece que se você esperar até 3, muita gente já vai ter câncer e câncer bravo, né? Intermediário e alto risco. Então, qual que é a recomendação? Eles estratificam por idade e por ser BRCA1 e 2. Quanto mais cedo o PSA começa a subir, menor é o limiar que você tem que ter de indicar uma cirurgia, de indicar uma biópsia. Olha só, no paciente menor do que 49 anos, BRCA mutado, eles já indicam uma biópsia se você tem um PSA entre 0,75 e 1,5. Se você tiver entre 50 e 59 anos, o seu limiar é 1 a 2. E até 70 anos, 2,5. Se você começar a subir em paciente BRCA, você não pode bobear. Tem que biopsiar rápido, né? Acho que essa é a recomendação, né? Mais importante aqui, a ideia mais importante por trás dessa tabela aqui, né? É muito legal essa tabela, porque do ponto de vista prático, né, a gente vive isso no nosso dia a dia, né, Rodrigo? Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que tem muito pouco urologista ainda que tem essa percepção de que o paciente PRCA mutado, ele tem que ter um limiar de desconfiança para a doença neoplásica muito menor do que para um paciente que não é mutado, né? E ser mais proativo, né? E olha só, o que muda no tratamento, né? Olha que interessante. Para pacientes com mutação BRCA2, PALB2 e ATM, esse trabalho aqui, tanto publicado na Nature Medicine em 2016, quanto na Cancer em 2017, mostra a grande sensibilidade que esses pacientes têm a platinas. Olha só, os pacientes que
que tiveram a mutação de BRCA2, PALB2 ou ATM, essa aqui é a curva de sobrevida, né, que os pacientes sobreviveram quando eles estavam em tratamento com platina. Enquanto que aqui são a curva de sobrevida dos pacientes que não tinham mutação. Ou seja, eles não respondem tão bem, esses pacientes, quanto os pacientes que têm mutação. E aqui é um waterfall plot, né, mostrando todos os pacientes BRCA2 mutados, qual é a porcentagem deles que respondem à platina e a pequena porcentagem que não responde à platina. E olha só o que você vai ver aqui, ó. Os pacientes BRCA2 são os que estão em laranja. Praticamente todos os casos BRCA2 responderam à platina. E responderam muito bem. Olha só, inclusive esse paciente com resposta completa e tudo mais. Já os pacientes que não tinham mutação de BRCA2, uma grande porcentagem responde, sem dúvida. Mas tem uma grande porcentagem aqui de pacientes que não tiveram resposta nenhuma, né? Enquanto que só um paciente BRCA2 mutado. Então, aparentemente, eles têm um pior prognóstico, mas o tratamento com platinas é importante. E o que a gente sabe hoje é que a grande maioria dos pacientes com câncer de próstata metastático, eles recebem docetaxel e não platina. Então, isso pode ser um caminho para a gente tratar os pacientes BRCA de forma diferenciada, né? E esse trabalho foi um trabalho, acho que a gente já está finalizando, né? Que realmente trouxe muita esperança para a comunidade lá da oncologia clínica, que é a utilização do inibidor de PARP e olaparib em câncer de próstata metastático. E o que eles fizeram? Eles pegaram 50 pacientes com câncer de próstata metastático e trataram todos com olaparib. Todo mundo, tá? E depois eles foram fazer um teste germinativo e tumoral para tentar identificar quais eram aqueles que tinham respondido melhor. Será que tinha algum biomarcador? E olha só, dos 50 pacientes que eles trataram, independentemente se eram mutados ou não, eles pegaram aleatoriamente pacientes politratados e deram olaparib, 33% deles 14 dos 50 responderam. E aí eles foram fazer o teste no tumor e no sangue. Dos 14 que responderam, 16 tinham alguma alteração genética nos genes do reparo. Olha só essa figura aqui. Daqui para cá, foram todos que responderam. Daqui para cá, nenhum respondeu ao olaparib. É muito claro, por contraste, que os pacientes que tiveram uma alteração, BRCA, ATM, FANC-A, CHEK2, BRCA, PALB2, tiveram uma probabilidade muito maior de responder do que os pacientes que, por outro lado, aqui, esse lado aqui do gráfico, que não tinham nenhuma alteração nos genes do reparo. Então, esse trabalho deu uma esperança para a gente que, sem dúvida, os pacientes que possuem alguma alteração, tanto tumoral quanto germinativa, podem se beneficiar com o olaparib, né? Rodrigo, uma dúvida aqui, voltando ali naquele que você estava, isso daí deve ser basicamente de alterações tumorais, né? Que assim, muitos pacientes têm mais de uma alteração aí. E alterações são muitas vezes deletérias em mais de um gene. É isso? É isso mesmo. É isso mesmo. Os germlines são os que têm a estrelinha. Tá? Tá vendo? Esses daqui são os germlines. E o que acontece? Como ele fez o teste no tumor, no trabalho, na discussão, o que ele fala é que quando você tem, parece que os pacientes que responderam melhor eram que tinham uma mutação nos dois alelos, seja ela tumoral ou germinativa e tumoral. Esses tiveram a maior probabilidade de responder.
É muito interessante, né, Rodrigo? Porque, assim, dos 50 tratados, 16 tinham alterações. E desses 16, 14 tiveram resposta. Então, o índice de resposta, independente se a alteração é germinativa ou somática, ela ocorre, porque o tecido tumoral é que vai sofrer a ação da medicação, né? Isso mesmo. Sem querer atrapalhar, minha dúvida é só, todos eles foram testados no tumor e no sangue periférico ou não? Sim, todos eles, Isabel. Mas todos... eu me surpreendo, porque assim, só a estrelinha é o germinativo. Então, o que a gente fala hoje é, caso a gente encontre uma alteração em BRCA1 ou BRCA2 num exame como o Foundation, é uma indicação formal da gente olhar no germinativo também, né? Sim. E aí, Sim. Aqui, o que a gente está vendo é que menos de 40% dos BRCAs que a gente encontra, BRCAs não, dos mutados no tumor, aqui, né? Aqui, olhando aqui, né? Sem dúvida, é isso mesmo. Eu acho que a gente, essa porcentagem no câncer de ovário, por exemplo, né? O câncer de ovário, se você testar o tumor para BRCA 1 ou 2, você vai encontrar 25% dos casos mutados, né? Sendo que cerca de 70% dos casos são germinativos, tá? Só que a gente não sabe muito ainda, pelo menos eu pelo menos não li nenhum trabalho sobre isso ainda, para saber qual é a porcentagem dos pacientes que você testa o tumor, né? Grande série, né? Você testa o tumor e avalia quantos que são germinativos. Deve ter na literatura, eu não fui atrás, mas esse dado realmente não é muito ventilado, né? Não sei também não, por isso que eu te perguntei. É isso mesmo, Isabel. Eu acho que talvez não seja a porcentagem não seja tão semelhante como a do ovário, né, que é tão alta. E aqui, nesse estudo, a curva de sobrevida dos pacientes, né? Então, os que tinham biomarcador positivo, isso aqui é a sobrevida livre de progressão radiológica de 9 meses versus 2 meses. E aqui a sobrevida global de 13,7,5 meses, né? Os dois com significância estatística, né? Então, realmente parece que os pacientes, eles que têm o biomarcador positivo, uma resposta muito interessante. Isso está sendo explorado atualmente num trabalho chamado Profound. E esse trabalho ele pegou principalmente pacientes BRCA1 e 2 mutados no germinativo, tá? E esse trabalho provavelmente vai ser apresentado ou na ESMO desse ano, ou na ASCO do ano que vem, os resultados deles, tá? Você imagina, e o pessoal... Rodrigo, o interesse da indústria farmacêutica no tumor mais comum do homem, né? Eles estão muito animados, viu, com esse trabalho. Então, só para fazer também um comentário de um outro tumor, na ASCO vai ser apresentado o trabalho de inibidor de PARP em câncer de pâncreas, BRCA mutado. Viu, Benê? Não, tá certo. Eu estou comentando com a Isabel aqui que o nosso tempo passou 5 minutos. Eu vou prolongar mais 5 minutos, porque nós começamos 20 atrasados. Então, assim, se você puder coordenar... Eu vou finalizar aqui só para então te concluir. Obrigado. Então, assim, eu só trouxe aqui todos os trabalhos que estão sendo desenvolvidos com inibidores de PARP em pacientes com câncer de próstata, tá? São inúmeros, certo? Ele isoladamente ou ele com alguma combinação, por exemplo, com até abiraterone e assim por diante. Então, todos esses trabalhos que eu mostrei para vocês eram o que a gente sabia até 2018. E aí, em fevereiro, faz um mês e pouco, o pessoal pegou todos os dados, se eu não me engano, da Ambry Genetics, com pacientes com câncer de próstata, e foram olhar o resultado desses painéis, né, e publicaram no JAMA Oncology. São quase 3.600 pacientes, né? E o que aconteceu? Mais uma vez, BRCA2, quase 5% dos casos positivo. Depois CHEK2, depois ATM, aí eles incluíram o multi-YH aqui, né? Que a gente não sabe se é só...
em heterozigose. E olha o BRCA1 aqui na traseira de novo. E olha aqui, Isabel, o ROX-B13. Esse trabalho, ele colocou. Então, eles pegaram 3.600 pacientes, 1,1% dos casos tem ROX-B13. O alelo, né, o alelo de alto risco, tá? O MUTYH, ou ele é muito frequente na população geral em heterozigose alterada, ou tem alguma coisa aí, né? Eu acho que viu? Assim, aquele trabalho que a gente está fazendo, né, do câncer de próstata em painel, do câncer de mama em painel brasileiro, ele aparece muito também, né? Em heterozigose, né? Heterozigose. Aqui, então, é só, assim, o ranking, né, dos genes, dos 10 mais frequentemente mutados. Então, BRCA2 aí ocupa o primeiro, né, quase 25%, responsável quase 25% dos casos mutados. CHEK2, ATM, e o BRCA realmente está aqui atrás. E o que chamou a atenção, Benê, sua área aqui, MMR. Síndrome de Lynch. Olha só. Se você for olhar aqui atrás, MSH6, 0,4%, MSH2, 0,69%, e, enfim, MLH1, 0,06%, vai começar também a diagnosticar pacientes com síndrome de Lynch através de câncer de próstata. Só lembrando uma publicação da gente de 2011, a gente fez sem análise molecular, só por critério de Amsterdã, e câncer de mama foi o câncer mais comum na mulher dentro da síndrome de Lynch e câncer de próstata no homem. Então, mesmo fazendo correções estatísticas de prevalência populacional, ainda foi muitas vezes maior dentro das famílias de Amsterdã, com diagnóstico clínico da síndrome de Lynch. Então, você vê que gene de reparo é fator causal, aí, mostrado molecularmente, né, como fator de risco para câncer de próstata, né, como entre o top 4 aí, né? Ele coloca aqui, ele faz uma discussão sobre isso lá nesse artigo. Esse artigo ele é um short publication, mas as tabelas suplementares dele são muito interessantes. E uma das tabelas suplementares é essa daqui. O que aconteceu? Ele colocou uma interrogação agora no status quo do conhecimento de câncer de próstata hereditário. A gente achava que a gente tinha que testar somente os pacientes metastáticos, porque a chance de identificar em pacientes com tumores localizados ou indolentes era muito pequeno. Esse estudo, ele incluiu todo mundo no bolo. 15% somente eram metastáticos. E ele achou uma porcentagem de pacientes, quando ele pega o todo, né, muito semelhante à porcentagem dos pacientes que a gente identificou quando a gente usou só os pacientes metastáticos. Ele fez uma comparação entre aquele estudo do New England, do Pritchard, e o estudo dele. E olha só que o p-value aqui, né, ele não é estatístico para nenhum dos principais genes. Então ele fala, nós precisamos rever os nossos guidelines. Então, isso saiu faz um mês, eu ainda não consegui digerir muito esse resultado aqui, porque para mim estava muito claro que eu tinha que testar os pacientes metastáticos e com Gleason alto, e agora esse trabalho veio aqui me trazer colocar uma pulga atrás da orelha, né? E eu queria saber atrás das duas orelhas, né? Você imagina se você tem um guideline hoje para testar câncer de próstata overall? Você já imaginou? Não, como está acontecendo com mama, né? E pior, aconselhar todos os casos de câncer de mama todos os casos de câncer de próstata. Aí ferrou, né? Fazer uns clones aí, né? Mas é isso, assim, isso daí na realidade foi mais uma provocação, esse trabalho que eu trouxe, porque, por enquanto, para concluir, né, o que a gente tem que pensar realmente é para os pacientes metastáticos com Gleason alto. Esse dado que veio é um trabalho somente, é um trabalho que tem muito viés quando você faz trabalhos com laboratórios, você não consegue ter um dado granular, clínico, muito apurado, né? Então, isso aí tem que ser mais estudado em coortes que tem um dado clínico mais apurado, né? Certinho. Concluindo, Rodrigo?
E só finalizar, então, câncer de próstata BRCA mutado, 12% dos casos de câncer metastático tem alterações em genes do reparo, principalmente BRCA2. Ele tem o pior prognóstico, ele parece que responde melhor à platina. Nós temos um grande potencial aí de um medicamento para, provavelmente vai ser efetivo, que é o Olaparib, e ainda a gente está esperando estudos de fase 3. Tá ótimo, Rodrigo. Nós vamos ter que terminar, que já são 3h10. Eu queria te agradecer muito pela sua gentileza de preparar uma apresentação tão interessante. Muito interessante mesmo. Eu acho que você contribuiu de maneira prática aí para várias dúvidas e levantar um monte de questões aí para a gente voltar a discutir, né? Porque eu acho que é um assunto que não está terminado. Nós temos ainda que digerir isso aí, como você falou muito bem. E eu concordo totalmente. Maria Isabel, você quer fazer uma consideração? Eu queria te agradecer, Rodrigo, porque eu aprendi muito hoje com a tua apresentação. Eu vou te ligar daqui a 2 minutos já, porque eu tenho um monte de dúvidas para tirar com você. Eu acho que você foi incrível em preparar isso aqui. Eu acho que o nosso maior trabalho hoje é disseminar isso nos urologistas. Então, segunda-feira eu vou apresentar para um grupo de urologistas e, olha, preciso de você. Vamos lá, legal. Estou esperando sua ligação. Rodrigo, muito obrigado. Então, agradecer aos presentes, a quem nos assistiu à distância, o pessoal lá de Juiz de Fora, a Natália, o Milton, e a você, Rodrigo. E quando você, no dia 28, estiver aqui em São Paulo, por favor, vamos combinar para a gente discutir sobre a direção científica aí do grupo, que você está responsável por isso, e a gente tem muitos planos para esse ano aí. Além das atividades que a gente já tem aqui, das reuniões quinzenais, do congresso lá de oncologia, tem outras coisas aí que a gente precisa sentar com calma para fazer o planejamento aí para 2019 e 2020. Muito obrigado, agradeço a todos, até a próxima reunião do GET. Que dia vai ser, Jefferson? Dia 5 de abril a nossa próxima reunião. Muito obrigado a todos. Obrigado, pode contar comigo. Tchau, tchau.